E agora no programa temos o quadro Direito do Consumidor. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI no Bom Dia Litoral o doutor Maurício Vito, especialista no direito do consumidor, ele que é advogado e vai trazer importantes informações para o público de casa. Doutor, eu não sabia, confesso, que quando um estabelecimento comercial ele reduz drasticamente o preço de um produto e a pessoa não sabe o motivo, está curiosa para saber o porquê daquela redução, o local é obrigado a dizer o motivo. Por exemplo, tratar-se de um produto que está próximo do prazo de vencimento, pode tratar-se de um produto que está com alguma avaria, quer dizer que é direito do consumidor, então, saber o motivo de uma redução drástica no preço do produto? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre, bom dia a toda a equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores. É fato, Pierre. Trata-se de uma previsão do Código de Defesa do Consumidor. Você tem lá entre os artigos 36 e 38 a questão da publicidade na venda de produtos. E quando você faz a publicidade de um produto em oferta, você já deve, nesta publicidade, informar o porquê. Porque a publicidade precisa ser extremamente clara para o consumidor, para ele saber o produto que está comprando. Por quê? Porque muitas das vezes, como você citou um exemplo, está com o prazo de validade já nos seus últimos dias. E o consumidor precisa comprar produto para armazenar por algum tempo. Então, aquela publicidade para ele não interessaria. Mas se não houver a informação correta, ele pode ser induzido em erro. Então, está aí a razão, a motivação que obriga a qualquer fornecedor, comerciante, a ser suficientemente claro em relação à sua promoção de preço. E isso serve para qualquer produto. Produto com prazo de validade, produto com algum dano específico, produto com uma embalagem violada, é preciso que seja claro. Qualquer deficiência nesta informação que o consumidor consiga perceber posteriormente pode ser motivo de devolução dos recursos pagos e do produto ao próprio comerciante ou fornecedor. No caso de produtos próximos do vencimento, tem um período máximo da venda ou se for dentro da validade o estabelecimento comercial pode vender? Por exemplo, se vence hoje, o estabelecimento comercial pode manter a venda daquele produto? Se estiver dentro do prazo de validade, pode, mas é preciso que seja absolutamente clara a publicidade. Do contrário, ela não tem valor algum. Aquele produto pode ser devolvido e, inclusive, se ocasionar danos ao consumidor por ausência da informação correta, ou seja, a obrigatoriedade de informar o porquê aquele preço está tão baixo, ele pode ser passível até de uma indenização. Exemplo, comprei um alimento. E esse alimento estava numa promoção, mas não dizia que a promoção vence hoje ou vence daqui a 2 dias. Guardei e consumi ele fora do prazo de validade. E, em razão disso, tive um problema de saúde, né? Uma intoxicação alimentar, qualquer coisa do gênero. Eu posso, sim, vir a ser indenizado por aquele comerciante ou fornecedor que vendeu este produto sem deixar claro o motivo dele, porque eu fui induzido em erro. Agora, doutor, um produto com avaria, uma geladeira que eu compro sabendo que está com avaria porque o estabelecimento comercial colocou lá um preço mais barato e deu a publicidade. Olha, tem um problema estético. E depois que eu levo para casa, eu encontro um problema de funcionamento desse aparelho, talvez causado pela avaria. Eu tenho direito à devolução? Certamente. Aí nós entramos naquela questão que já costumamos a informar ao nosso telespectador do vício oculto, né? O produto está em oferta por conta de uma avaria aparente. Aquilo o fornecedor é obrigado a informar e você até vê, né? Mas quando se trata de algo que você não está vendo, e muitas das vezes nem o próprio comerciante ou fornecedor está sabendo, trata-se do vício oculto. Você tem o direito de reclamar em relação a ele assim que você o perceba. E isso pode não ser perceptível no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, foi 1 mês depois. Mas ainda assim, você estará coberto por uma garantia legal por conta de se tratar de um vício oculto.
E nesses casos, tanto produtos que são vendidos próximos do prazo de validade e tem a devida publicidade, ou não teve, perdão, a devida publicidade, ou um caso que teve avaria, para quem o consumidor deve recorrer primeiro? Para o estabelecimento comercial, ele deve primeiro procurar o estabelecimento comercial, mas se ele não tiver o problema resolvido, para quem ele deve recorrer inicialmente? Se o estabelecimento comercial resistir a resolver um problema, o que é lamentável, né? Porque o consumidor tem o direito de ver esse seu problema resolvido, nós sempre devemos percorrer aqueles caminhos já conhecidos, né? Nós temos as plataformas consumidor.gov.br, reclameaqui.com.br e os PROCONs. Mas nesses casos de publicidade, inclusive, Pierre, é possível que o consumidor faça uma notificação aos órgãos de regulamentação publicitária, porque eles também são fiscais da publicidade dos estabelecimentos comerciais. E em muitos dos casos, inclusive, eles impõem penalização aos comerciantes que não obedecem à legislação, porque isso denigre todo o mercado de consumo e a todos os fornecedores em geral. Então, também é um local em que o consumidor, com um pouquinho de atenção e de tempo, pode fazer uma reclamação. Mas em relação aos órgãos de fiscalização de consumo propriamente, o fornecedor ou o comerciante está sujeito, inclusive, a penalização e multas também pela publicidade mal feita e pelo engodo eventual que possa causar ao consumidor. Doutor, a gente tocou recentemente no assunto de que nesse ano o Código de Defesa do Consumidor completou, salvo engano, 35 anos, né? E um avanço para os consumidores e também para os comerciantes. É também uma garantia para essa relação entre as partes. Os estabelecimentos comerciais, eles são obrigados por lei a terem um exemplar do direito do consumidor. Caso a pessoa, naquele momento de compra, tenha alguma dúvida e solicite esse direito do consumidor, esse Código de Defesa do Consumidor, e a pessoa, o estabelecimento comercial não tenha no local, o que o cliente deve fazer? Também é uma questão delicada, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, obriga que todo estabelecimento comercial tenha à disposição do consumidor um exemplar, para que ele possa lá tirar suas dúvidas. Muitas das vezes não é muito fácil por conta do linguajar, da forma de expressão jurídica, né? Mas tem algumas coisas muito claras ali e entre elas é a necessidade de existir um exemplar à disposição. Isso permite aos órgãos de fiscalização a autuação. Então, se você está vendo uma situação como essa, você deve denunciar isso. As secretarias municipais responsáveis pelo atendimento do consumidor, que englobam inclusive o atendimento do PROCON, porque é passível de advertência, multa e até fechamento do estabelecimento, um fato que parece ser simples, mas não é, porque é necessário que o consumidor tenha o direito de se esclarecer no momento em que a dúvida ocorrer. Ele não precisa sair de dentro do estabelecimento comercial para ir em busca de conhecimento para voltar depois. Ali mesmo, ele deve conseguir solver a sua dúvida. E, é claro, acompanhar sempre, às quartas-feiras, o quadro Direito do Consumidor, porque ele vai ter, assim, todas as dúvidas solucionadas. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. É sempre um prazer enorme recebê-lo aqui na TVCI e até a próxima semana. Eu é que agradeço mais uma vez, Pierre, agradeço a toda a equipe, agradeço aos nossos telespectadores e estaremos sempre aqui, né, à disposição para sanar dúvidas, as que a gente puder fazê-lo, né? Ou buscar o conhecimento para que o nosso telespectador possa estar sempre bem instruído e que a gente tenha, no nosso litoral, nas áreas de atuação da TVCI, um mercado de consumo cada vez melhor, com fornecedores e consumidores conscientes. Um abraço. Na próxima quarta-feira... Vou ficar quieto, não posso falar. Não posso. O pessoal está vendo uma chamada no ar. Está vendo. Basta isso.